Se o seu coração está triste, se a alma parece pesada e a vida perdeu a cor, escute. Deus está te chamando para um reencontro. Ele conhece as lágrimas que você não contou a ninguém. E hoje, nesta oração, Ele quer te restaurar. Essa não é apenas mais uma manhã, é o começo da sua cura. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que a paz e a esperança vindas do céu toquem sua vida agora. Seja muito bem-vindo ao canal Orar com Deus, um espaço de refúgio e fortalecimento espiritual. Aqui, começamos o dia em oração, renovando nossa fé e nossa alma. Você não está só. Talvez você esteja atravessando um daqueles dias em que tudo parece pesado demais. O corpo até se move, mas a alma parece estacionada num lugar escuro. Um lugar onde a esperança quase não respira. Pode ser que, ultimamente, você tenha sentido uma tristeza sem nome, uma dor silenciosa que rouba o brilho dos seus olhos e torna os dias cinzentos, mesmo quando o sol está brilhando lá fora. Se esse é o seu momento, saiba, você não está sozinho. Deus está vendo. Ele enxerga aquilo que ninguém vê. Ele conhece os pensamentos que você nem consegue explicar, e Ele se importa profundamente com a sua dor. O Salmo 42 é um retrato sincero de alguém que também se sentiu assim. O salmista não esconde o sofrimento. Ele confessa que sua alma está abatida, perturbada, em conflito. Mas mesmo nesse estado, ele faz algo precioso. Ele busca a Deus. Ele se lembra dos tempos bons, das promessas, e clama por restauração. Esse salmo nos mostra que até os mais firmes na fé podem passar por vales escuros, mas que a presença de Deus continua sendo o abrigo mais seguro. Hoje, nesta oração, vamos juntos trilhar esse mesmo caminho. Não um caminho de negação da dor, mas de cura através da fé. Você vai ser lembrado de que essa tristeza não define quem você é, nem determina o final da sua história. Deus não desistiu de você. E mesmo que tudo pareça escuro agora, há uma luz acesa dentro do seu espírito. E essa luz é o próprio Senhor, pronto para devolver à sua vida a paz, a leveza e a alegria que você achou que tinha perdido para sempre. O Salmo 42 é um desabafo sincero, um clamor que nasce do fundo de uma alma machucada. Ele não foi escrito por alguém que estava vivendo dias fáceis. Pelo contrário, suas palavras revelam um coração abatido, ferido pela ausência da alegria, pela sensação de distância de Deus e por um vazio que ecoa dentro do peito. É o salmo de quem já experimentou a presença gloriosa do Senhor, mas que agora se sente longe, perdido, como alguém que teve o brilho apagado pelos ventos da tristeza. O salmista diz: assim como o servo anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem do servo sedento, buscando, com urgência, uma fonte de vida, é a expressão perfeita de quem está atravessando um deserto emocional. Uma alma que clama, que busca, que espera. E ao mesmo tempo em que transborda dor, este salmo também nos revela algo muito precioso. Mesmo ferido, mesmo em lágrimas, o salmista não desistiu. Ele fala consigo mesmo. Ele dialoga com sua própria alma. E com coragem declara: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa frase é um divisor de águas. Ela marca a virada entre o desespero e a esperança, entre o fundo do poço e o recomeço. Salmo 42 é, na verdade, uma oração de resistência. Uma oração feita no meio da dor, mas cheia de fé. Uma conversa íntima com o próprio coração dizendo: não se renda à tristeza. Deus ainda está aqui. Ele ainda é o teu Deus. Muitas vezes, quando passamos por períodos de tristeza, profunda ou até depressão, sentimos que estamos sozinhos, que ninguém entende o que se passa dentro de nós. Mas o Salmo 42 nos mostra que até os homens de fé enfrentaram esse vale escuro. E mais, nos mostra que há um caminho de saída. Há uma esperança.
Há um Deus que escuta até os suspiros silenciosos. Enquanto você escuta ou lê esta oração, permita que cada palavra do Salmo penetre como cura. Não apenas como um texto antigo, mas como uma mensagem viva do Espírito de Deus ao seu coração. Ele está dizendo: eu vejo a sua dor, eu conheço sua sede, e eu sou a fonte que pode restaurar sua alma. Deus não te criou para viver afundado em tristeza. Ele te criou para viver em plenitude. E mesmo que hoje você esteja atravessando um vale escuro, há luz no fim desse caminho. Porque o Deus que inspirou o Salmo 42 está aqui, agora, te oferecendo consolo, cura e esperança. Com o coração aberto e em atitude de reverência, vamos agora nos colocar diante da palavra viva de Deus. Respire fundo, aquiete sua alma e permita que os versículos do Salmo 42 entrem como bálsamo no seu interior. Ouça com atenção, com o espírito sensível e receptivo, como quem recebe uma carta amorosa do Pai Celestial. Como o cervo anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essas palavras descrevem um coração sedento. Como um animal no deserto desesperado por uma fonte de água para não morrer, assim está a alma do salmista, faminta da presença de Deus. Talvez seja exatamente assim que você se sente neste momento, sufocado, cansado, como se a vida estivesse seca por dentro. Mas Deus está ouvindo sua sede. Ele entende esse vazio que ninguém mais consegue preencher. E Ele mesmo promete ser a fonte de águas vivas que restauram. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? O salmista confessa a dor de viver dias em que tudo o que se tem são lágrimas. Talvez você esteja vivendo uma estação em que chorar parece ser sua única resposta. Talvez ninguém entenda o que você está passando, ou até duvidem da sua fé por causa da sua dor. Mas Deus não despreza suas lágrimas. Cada uma delas é recolhida por Ele. Elas são oração silenciosa. E mesmo que as pessoas não vejam, Deus vê. Deus ouve. Lembro-me destas coisas e dentro de mim derramo a minha alma. De como eu ia com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Aqui, o salmista se recorda de dias de alegria, de quando adorava com liberdade, com fé, com o coração cheio de esperança. Talvez você também tenha lembranças assim, de um tempo em que sentia Deus de forma mais viva, em que as orações fluíam, em que a vida parecia mais leve. Mas agora, algo mudou. A tristeza chegou, a escuridão se instalou, e parece que a presença de Deus se distanciou. Mas mesmo em meio à dor, o salmista continua buscando. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa é uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo. É como se o salmista se levantasse em meio à escuridão e dissesse: eu não vou me entregar. Eu ainda vou louvar. Eu ainda verei Deus me socorrer. É um clamor de fé no meio da tristeza. Uma escolha corajosa de esperar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A minha alma está profundamente abatida. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A profundidade da dor aqui é evidente. O salmista descreve uma alma afogada, como se estivesse sendo levado pelas águas revoltas de uma tempestade interna. E talvez seja assim que você se sinta, sobrecarregado, engolido por emoções intensas que você não consegue controlar. Mas mesmo nesse caos, ele diz: lembro-me de ti. Porque lembrar de Deus, mesmo na dor, já é um ato de fé. Contudo, o Senhor mandará durante o dia a sua misericórdia, e de noite estará comigo o seu cântico.
Uma oração ao Deus da minha vida. Essa é a virada do Salmo. O salmista reconhece: mesmo na dor, Deus envia misericórdia. Mesmo nas noites longas, há um cântico. Mesmo quando tudo parece escuro, existe uma canção silenciosa, uma oração que brota da alma ferida e alcança o coração do Pai. Porque Deus nunca se afasta. Ele está presente, no vale e no monte, na lágrima e no louvor. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, oprimido pelo inimigo? Até os ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Mais uma vez, o salmista expressa sua angústia. Ele se sente esquecido, oprimido, como se estivesse sendo destruído por dentro. E ainda assim, ele fala com Deus. Ele não se cala, ele não se esconde. Ele continua orando mesmo com o coração em pedaços. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmo termina como começou, com um apelo à esperança, um chamado à alma para não desistir, um lembrete de que, mesmo na dor, Deus continua sendo Deus, o mesmo que cura, que sustenta, que renova. Agora permita que essas palavras lavem seu interior, que esse salmo se torne parte da sua oração. Que ele floresça a esperança no deserto do seu coração. Porque ainda que a tristeza esteja presente, a promessa de Deus é maior. E Ele está aqui, restaurando sua alma, gota a gota, verso por verso, como uma fonte de águas vivas. Vamos agora orar juntos. Não como uma repetição vazia, mas como um encontro real com o Pai. Onde quer que você esteja, feche seus olhos, respire profundamente e abra o seu coração. Esta é a sua conversa com Deus, e Ele está te ouvindo. Ele está aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, neste momento sagrado de oração, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, com o coração cansado, com a alma abatida, com um peso que eu já não consigo mais carregar sozinho. Eu venho a Ti, Senhor, não com palavras bonitas, mas com a verdade que habita em mim. Tu conheces as minhas dores mais profundas, as lágrimas que escondo dos outros, os medos que silenciosamente me sufocam. Tu vês o que ninguém mais vê. Senhor, há dias em que levantar da cama já é uma luta. Há momentos em que a vida perde o brilho e até o sorriso se torna um esforço. Mas hoje, mesmo fraco, mesmo confuso, eu me volto para Ti, porque sei que Tu és o único que pode me levantar, o único que não se cansa da minha dor, o único que permanece, mesmo quando tudo e todos se vão. Deus de compaixão, ouve o meu clamor. Eu te peço, devolve-me a alegria. Reacende em mim a chama da esperança que o tempo e a tristeza tentaram apagar. Sacia a sede da minha alma, como diz o Salmo 42. Minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Eu não quero apenas um alívio passageiro. Eu quero ser transformado pela Tua presença. Quero ser renovado por dentro. Derrama sobre mim o Teu consolo como águas que refrescam a terra seca. Inunda meu interior com a Tua paz que excede todo o entendimento. Toca as áreas adormecidas da minha vida. Toca as lembranças que ainda doem. Toca, Senhor, as feridas que escondo de todos, mas que diante de Ti não consigo mais esconder. Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Eu sei que Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve até mesmo o silêncio dos que sofrem. Eu não estou sozinho mesmo quando a solidão me grita. Tu estás comigo, e por isso eu te peço, fortalece-me para que eu não me entregue à tristeza. Sustenta-me quando eu me sentir fraco. Me dá forças para continuar, mesmo quando tudo em mim disser para desistir. Que o Salmo 42 se cumpra em mim hoje. Que mesmo em meio à dor, mesmo com o coração aflito, eu tenha fé para declarar: ainda louvarei ao Senhor. Que eu possa, como o salmista, conversar com a minha alma,
e lembrá-la de esperar em ti. Porque o Senhor é meu auxílio, o Senhor é o meu Deus. Toca o meu espírito, Senhor, renova a minha mente, cura o meu coração. Liberta-me dos pensamentos que me paralisam, das memórias que me prendem, das vozes que me condenam, da tristeza que me afasta das pessoas e me isola de mim mesmo. Eu não quero viver escravo da dor. Eu não fui criado para viver em escuridão. Eu fui criado por ti. E sei que tu me chamaste para viver em plenitude, em liberdade, em alegria. Que esta oração seja um divisor de águas. Que este momento diante de ti marque um ponto de virada na minha história. Que o dia de hoje seja o início de uma nova caminhada, do peso à leveza, da confusão à clareza, da dor à confiança, da tristeza à verdadeira alegria, aquela que vem do teu espírito. Eu te entrego, Senhor, tudo o que sou. Entrego meus medos, meus traumas, minhas dúvidas. Entrego até mesmo a minha fé frágil, pois sei que o Senhor é capaz de fortalecê-la. Me segura pela mão e caminha comigo. Me guia pelas veredas da vida com ternura. E quando eu não tiver forças nem para dar um passo, me carrega nos teus braços. Que o Senhor coloque uma canção nova no meu coração. Que eu volte a te adorar com liberdade. Que eu reencontre a beleza nos pequenos detalhes da vida. Que a tua presença se torne meu abrigo, meu descanso, meu refúgio em cada manhã. Eu oro com fé, Senhor, mesmo com lágrimas nos olhos, porque sei que tu és um Deus que responde, um Deus que age no invisível, um Deus que não se esquece dos seus filhos, e sei que mesmo quando tudo parece escuro, tu ainda estás aqui. Mesmo quando eu não sinto, tu permaneces fiel. Por isso eu clamo, cura-me, restaura-me, transforma o meu pranto em dança, como diz a tua palavra. Devolve-me a alegria de viver. Devolve-me o ânimo, a vontade de recomeçar. E que este dia marcado por esta oração seja lembrado como o início de uma nova estação. Um tempo de cura, de esperança e de vida plena. Em nome de Jesus, o nome que cura, que liberta e que restaura. Amém. Agora declare com fé, mesmo que ainda em lágrimas, a minha alma tem sede de Deus. Mesmo abatido, eu espero no Senhor. Ainda louvarei ao meu Deus. Deus está comigo na tristeza e na cura. A alegria vai voltar. Em nome de Jesus, neste momento, respire profundamente, lentamente, mais uma vez. Você acabou de dar um passo importante, um passo em direção à cura, à luz, à vida em Deus. Essa oração que fizemos juntos não foi apenas um ato religioso. Foi um encontro real, íntimo entre a sua alma e o coração do Pai. Você esteve diante do Deus que vê as lágrimas escondidas e que entende os silêncios mais profundos. O Deus que não rejeita um coração quebrantado, mas o acolhe com amor eterno e o restaura com paciência e ternura. A boa notícia é que a oração não termina aqui, porque o Deus que começou a tocar seu interior neste momento continuará com você ao longo do seu dia. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te levantar hoje, passo a passo, momento a momento. Sim, ainda podem existir batalhas. A tristeza pode até tentar bater a porta novamente. Mas agora você carrega dentro de si uma verdade poderosa. Você foi visitado pelo amor de Deus. E esse amor é mais forte que a dor, mais profundo que a tristeza, mais fiel que qualquer circunstância. Hoje pode ser o começo de um novo ciclo. Talvez o cenário ainda não tenha mudado por fora, mas dentro de você, algo já começou a florescer. É como um novo sopro de vida, como uma brisa suave da presença de Deus renovando suas forças, acalmando seus pensamentos, curando suas emoções. O seu coração pode ter chegado aqui machucado, abatido, cansado. Mas agora, pela fé, ele começa a se levantar. E cada respiração se torna uma oportunidade de recomeçar. Cada pequena escolha de fé
um sorriso, uma palavra de gratidão, um passo à frente, é uma semente de esperança que você planta neste novo dia. Deus está fazendo algo em você, mesmo que ainda seja invisível aos olhos. Ele está agindo. Ele está reconstruindo áreas que foram quebradas. Ele está trazendo cor aos espaços que estavam apagados. Ele está despertando sonhos que pareciam adormecidos. Você é precioso, demais para Deus. Você é obra das mãos dele. E ele cuida do que criou com amor, com zelo, com atenção. Você pode até ter sido ignorado por pessoas, mas nunca por Deus. Você pode ter sido rejeitado em muitos lugares, mas sempre foi aceito no coração do Pai. Acredite, hoje não é só mais um dia qualquer. Hoje é um presente, uma nova chance, uma porta que se abre para que você caminhe com mais leveza, mais fé e mais propósito. Não permita que as dores antigas roubem a paz que foi plantada agora em seu interior. Não deixe que os pensamentos negativos abafem o que Deus começou. O inimigo pode até tentar lançar dúvidas, mas o Espírito Santo está aí, bem aí com você, confirmando: você é amado, você é escolhido, você é renovado. Se vier o medo, lembre-se da oração que fizemos. Se a tristeza retornar, volte ao Salmo 42 e repita: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E se por algum motivo você se sentir fraco, volte aqui. Escute esta mensagem de novo. Ore outra vez. Não há limite para a graça de Deus. Ele renova você quantas vezes for preciso. Agora, respire mais uma vez. Sinta o dia se abrindo diante de você como um campo novo. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa continuar confiando em quem caminha ao seu lado. O seu dia será diferente, porque começou na presença de Deus. E quem começa com Deus, termina em vitória. A tristeza pode até durar uma noite, mas, como nos promete a palavra, a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E talvez este seja exatamente o seu momento de amanhecer. O tempo da noite escura, da alma pesada, do silêncio doloroso, está ficando para trás. Você está entrando em uma nova estação, de cura, de renovo, de esperança. Não importa quanto tempo a dor durou. Não importa quantas vezes você pensou em desistir. O Deus que te trouxe até aqui não te abandona no meio do caminho. Se Ele te permitiu ouvir essa oração, é porque ainda tem planos para você. Planos de vida, planos de paz. Você vai se levantar. Pode ser com passos pequenos, com lágrimas ainda nos olhos. Mas você vai, porque o Senhor é quem te sustenta. Ele é a sua força nas fraquezas, a sua luz nas escuridões, o seu consolo nas perdas, a sua coragem no meio das incertezas. Então, não desista, não se renda. Mesmo que a sua alma esteja cansada, coloque sua esperança em Deus. Ainda virão dias de riso, de leveza, de plenitude, porque o Deus que te alcançou hoje vai te levantar, te restaurar e te conduzir até o louvor. Escreva: eu espero em Deus nos comentários. Deixe seu pedido de oração. Eu oro por você. Inscreva-se no canal Orar com Deus e ative o sininho para receber uma oração nova todos os dias. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de consolo e esperança. Que o Senhor te envolva com sua paz, te sustente com sua força e te renove com seu amor. Clique aqui ao lado para ouvir a próxima oração. E lembre-se, a tristeza pode até vir, mas a presença de Deus é maior.